Então, convidamos agora a petiana Natália Goulart Torlar Magalhães, graduada em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Campus Muzambinho, possui técnico em agroindústria e técnico em vigilância em saúde pela mesma instituição, foi bolsista pela FAPEMIG de iniciação científica, foi integrante do projeto de extensão horta-comunitária para a promoção de educação ambiental e segurança alimentar e nutricional, e o projeto de Olho no Rótulo, Conhecendo o que se come. Atualmente é discente do 7º período do curso Bacharelado em Nutrição da Unifal Minas Gerais, membro da Liga Acadêmica de Medicina do Exercício e do Esporte, LAME, e integrante do PET Nutrição desde o ano 2017, a apresentar a sua palestra sobre o tema Propriedades Nutricionais e Farmacológicas do mel, própolis e geleia real. Então, com vocês, a palestrante Natália Magalhães. Está aparecendo para vocês, né, a apresentação. Boa noite, eu gostaria de agradecer ao PET pela oportunidade, e eu vou apresentar a palestra intitulada como Propriedades Nutricionais e Farmacológicas do Mel, Própolis e Geleia Real. Então, primeiramente, é interessante a gente entender como que o mel ele é produzido. Então, as abelhas operárias que produzem o mel, as abelhas rainha e o zangão têm a função apenas de acasalar. Então, as abelhas operárias, elas vão sugar o néctar, que é um líquido açucarado das plantas, vão armazenar na sua boca, né, isso vai ter contato com a glândulas salivares, vai passar por um processo de transformação, e aí quando chegarem lá nos alvéolos, né, elas vão regurgitar esse conteúdo aqui dentro dos alvéolos. Quando tiver cheinho esses alvéolos, elas fazem uma camada, né, por cima para poder proteger esse alimento. Aqui elas também depositam suas larvas, né, que aqui essas larvas crescem aqui, e elas se alimentam tanto de geleia real, como também de mel. As larvas operárias, nos primeiros 3 dias, elas se alimentam de geleia real e depois de mel, e a larva de abelha rainha alimenta apenas de geleia real. Então, falando um pouco da composição nutricional do mel, o mel ele possui 181 compostos, dentro deles o que destaca é a frutose, que tem 38%, tem a glicose, 31%, mas também tem vitamina B2, B3, B5, B6, B9, vitamina C, tem oligoelementos como manganês, magnésio, cromo, selênio, zinco, fósforo, potássio, ferro e cálcio. Possui 26 aminoácidos, sendo que de 50% a 85% desses aminoácidos é a prolina. Dentro das propriedades nutricionais, eu destaco a atividade antioxidante, e esses compostos, as enzimas antioxidantes, flavonoides, ácidos fenólicos e outros compostos, desempenham essa função antioxidante. Dentre essas enzimas antioxidantes que estão no mel, eu destaco a catalase, que também está presente, que também é uma enzima que é produzida pelo nosso corpo. Dentre os flavonoides, eu destaco a quercetina, que ela, além da ação antioxidante, ela também inibe as células cancerosas de leucemia. E dentre os ácidos fenólicos, o mais importante é o ácido cafeico, que a gente vai ver também lá, quando falar de própolis, algumas outras funções que ele tem, mas ele também tem função anti-inflamatória e suprime metástase hepática. E tem outros componentes também, como a vitamina C e os carotenoides. Primeiro, para poder entender um pouco sobre a atividade antioxidante, né, por que isso é importante, eu vou explicar bem resumido como que funciona. Então, por conta do nosso metabolismo, né, o nosso corpo acaba aqui produzindo radicais livres, né, para produzir energia, enfim. E aí, por conta dessa queima de oxigênio, produz radicais livres. Esses radicais livres, eles, em excesso, eles causam danos às nossas células. Só que por conta do nosso corpo ser muito perfeito, né, ele, sabendo que esses radicais livres vão trazer danos para nossas células, eles também produzem compostos antioxidantes que vão combater esses radicais livres. No entanto, devido ao estresse, né, devido ao tabagismo, alimentação bastante ruim, como, por exemplo, rica em ultraprocessados, em gordura, em açucarados, consumir alimentos, né, com agrotóxico, vai causar um desequilíbrio, fazendo com que tenha mais radicais livres do que compostos antioxidantes, e isso vai levar a um estresse oxidativo.
Esses radicais livres que estão em excesso causam danos celulares, e aí está relacionado com várias doenças, inclusive envelhecimento precoce, Parkinson, Alzheimer, mutações como câncer e aterosclerose. A aterosclerose é uma patologia onde vai haver deposição, né, como se fosse lipídios, né, eles vão grudar, né, nessas paredes das artérias de vasos sanguíneos. E aí, como tem esse aumento de radicais livres, é necessário que a gente consuma, né, por meio da nossa alimentação, compostos antioxidantes. E aí eu destaco a vitamina C, a vitamina E, né, tem os carotenoides, os compostos fenólicos e os flavonoides. E esses aqui todos estão presentes no mel. Então, eles têm a função de reduzir ou inibir a ação dos radicais livres, é mais ou menos como mostra aqui essa imagem. Entrando dentro das propriedades biológicas, eu destaco a questão antifúngica. Foi já mostrado, né, na literatura que o mel ele tem ação contra 7 fungos. Dentre deles, o principal é o Aspergillus flavus, porque ele produz uma toxina que causa muito dano para a saúde. Além disso, ele inibe o crescimento de biofilme. Biofilme é uma característica, né, que as bactérias se unem, né, para poder elas ficarem resistentes aos antibióticos. Ele também tem esse efeito, então, para inibir o crescimento de biofilme, como também um efeito bactericida contra as bactérias resistentes a antibióticos. Também tem efeito antiviral e efeito antibacteriano contra 8 bactérias. Destaco as principais, a Clostridium difficile, a Escherichia coli, inclusive também a bactéria que causa a pneumonia. Dentro das propriedades farmacológicas, eu destaco as principais, né, que são atividades antimutagênicas, anti-inflamatórias, hepatoprotetoras, enfim, pancreatoprotetoras, anti-úlcera, imunomodulador, anti-obesidade, antidiabética, anti-câncer e antitumoral. Um efeito anti-inflamatório seria que a inflamação ela é um processo natural que acontece no nosso corpo. No entanto, a inflamação crônica, ela vai estar associada com várias doenças, como obesidade, diabetes, entre outras doenças, né? E nós temos alguns marcadores de inflamação. Eles, em excesso, traz prejuízos para o nosso organismo. Então, foi mostrado que o mel, ele diminui o TNF-alfa, o NF-kappa-beta, interleucina 8, interleucina 1-beta. O mel também retarda a expressão do MMP9, que é um mediador de inflamação crônica também. Também descobriu que os flavonoides que estão presentes no mel têm uma atividade de suprimir as atividades de enzimas que são pró-inflamatórias, ou seja, que ajudam no processo de inflamação mesmo, né? E também foi comprovado que ele induz efeitos anti-inflamatórios contra as células do câncer do colo e do fibrosarcoma. Ele também é imunomodulador, porque ele ativa o sistema imunológico, aumenta a função dos linfócitos T e B, aumenta também as imunoglobulinas, como a IgM, IgG, a IgA, também aumenta os macrófagos peritoneais, os neutrófilos, diminui a hipersensibilidade e também foi comprovado que ele combate infecções em ratos. Tem efeito anti-obesidade, esse estudo aqui, que é uma revisão, trouxe vários estudos, eu escolhi os melhores, né? Em um estudo com 48 pacientes com diabetes tipo 2, foram divididos em 2 grupos, sendo o grupo controle e o grupo que recebeu mel. O grupo que recebeu mel, nos primeiros 14 dias, recebeu 1 grama por quilo por dia, né? E a cada 14 dias que passava, aumentava 0,5 gramas por quilo por dia. E isso foi avaliado durante 56 dias. Eles avaliaram que houve uma diminuição significativa do peso corporal. Em outro estudo também realizado com humanos, eles administraram 70 gramas de mel dissolvido em 250 ml de água de torneira por 30 dias. E eles avaliaram que houve uma diminuição leve no percentual de gordura, uma perda de peso não significativa e uma redução significativa do IMC. Um estudo já com ratos, eles administraram 10% de mel para cada 100 gramas por quilo de peso, né, ministrado uma dieta por 42 dias. E eles compararam com outro grupo que foi alimentado com sacarose na mesma proporção. E eles viram que houve uma diminuição, um menor ganho de peso e um menor consumo de alimentos. Ele também tem função antidiabético. Então, foi administrado mel natural em 48 pacientes diabéticos tipo 2, sendo que nos
14 dias, administrou 1 grama por quilo por dia, e a cada 14 dias que passava, aumentava 0,5 gramas por quilo por dia, durante 56 dias, e houve uma redução significativa do nível de açúcar no sangue, em jejum. Um estudo bastante parecido com a mesma metodologia e o mesmo resultado, só que agora com 25 pacientes diabéticos tipo 2, também demonstrando que houve uma diminuição no nível de açúcar no sangue. O mel também foi documentado que ele diminui a hemoglobina glicosilada, diminui a inflamação e a apoptose em ilhotas pancreáticas. A apoptose, eu sei que tem pessoas que não são da área que estão assistindo, né? A apoptose é morte celular. E as ilhotas pancreáticas, principalmente as células beta-pancreáticas, elas são responsáveis por produzir insulina. Então, diminuindo a morte dessas células que produzem a insulina, melhorou o conteúdo da insulina e a resistência à insulina. Então, e esse efeito antidiabético ou hipoglicêmico também está associado à presença de frutose. Um outro estudo in vitro mostrou como que é esse efeito antidiabético. Eles viram que o mel tem a capacidade de inibir a ação da enzima alfa-amilase e alfa-glicosidase. Só para exemplificar, né, essas duas enzimas, elas fazem parte do processo de digestão dos carboidratos. Então, aqui nós temos um polissacarídeo, né, e aqui cada coisinha aqui, cada parte aqui é chamado de monossacarídeo, ou seja, como se fosse um pedacinho, assim, como exemplo, nós temos a glicose, né, a frutose. Então, cada um desses aqui, quando se unem, vários, formam um polissacarídeo. Então, aqui nós temos um exemplo de um polissacarídeo. Então, a alfa-amilase, ela tem a função de quebrar, né, esse polissacarídeo em partículas menores, como oligosacarídeos, por exemplo. E aí vem a alfa-glicosidase e ela vai quebrar, né, essas outras moléculas, né, em conteúdos menores ainda, formando, então, os monossacarídeos. Como inibe a atividade dessas enzimas, não há essa quebra, né, ou reduz a quebra, né, porque vai ter a menor quantidade da atividade dessas enzimas. E aí, consequentemente, o carboidrato, ele não é metabolizado, não passa processo de digestão, né, e não é também absorvido. Ele também tem ação anti-hiperlipidêmico, né, então foram feitos estudos, 2 estudos, eu optei por escolher 2 estudos com humanos, né, então o primeiro estudo foram 128 obesos e 128 indivíduos com peso normal, aonde eles administraram 40 gramas de mel dissolvido em água de torneira por 28 dias. Então, o que eles notaram? Que houve uma diminuição do LDL e aumentou o HDL. O HDL, né, é aquele colesterol que tem uma função importante no nosso organismo, então, aumentar ele é importante. E também foi feito um outro estudo com 60 pacientes com hipercolesterolemia, né, sendo que o segundo grupo, ele recebeu a mesma quantidade, só que de açúcar. Então, recebeu 75 gramas durante 14 dias, e viu que reduziu significativamente o LDL. Uma das explicações para essa ação, né, é que descobriu que houve um aumento de adiponectina, que é um hormônio que ela vai modular alguns processos metabólicos, incluindo a regulação da glicemia e o catabolismo de ácidos graxos. Além disso, ela tem função hipotensivo. Então, foi feito um estudo com 100 indivíduos saudáveis, onde receberam uma solução com 20 miligramas de mel, né, em uma só vez, e viu que reduziu a pressão arterial. Também houve a redução arterial significativamente após 15, 30 e 60 minutos do consumo do mel, e há uma administração de solução de mel de 60% por via inalatória, houve uma redução imediata da pressão arterial em indivíduos hipertensos. O mel, ele tem uma concentração de óxido nítrico, e esse óxido nítrico, ele tem uma função, ele tem uma função como agente vasodilatador. Então, ele vai contribuir para esses efeitos de hipotensão. Além disso, o mel ele tem a ação anticâncer, como vários tipos de câncer, como o câncer oral, o colo retal, a bexiga, a renal, melanoma, pulmão, cervical, fígado, próstata, osteosarcoma, endometrial, leucemia e mama. Justamente porque ele tem efeito apoptótico, né, por aumentar a indução de apoptose, impedir na fase de sub-G1
né, e também de aumentar a função das caspases, né, aumentar a quantidade das caspases. As capases são enzimas, né, que elas são importantes para manter a homeostase e também regular a apoptose e a inflamação das células. Também o mel possui H2O2, que tem a função, né, de induzir seletivamente a apoptose de algumas células cancerosas e também aumentar a expressão de proteínas pró-apoptóticas. A questão da apoptose, né, foi relacionada com a maiores teores de triptofano, que é um aminoácido que está presente no mel, e também no conteúdo fenólico, que também está no mel. E também foi demonstrado que o mel, ele diminui os níveis de RNA mensageiro de linfoma 2, e a crisina, ela tem um efeito antiproliferativo. O efeito antiproliferativo, o mel também tem esse efeito, né, que ele vai impedir o ciclo celular na célula, na fase, né, G0 e G1, vai diminuir o crescimento do tumor, diminuir as criptas aberrantes e os focos de criptas aberrantes. Ele também está associado com diminuir significativamente a taxa de incidência, diminuir a multiplicidade, diminuir o desenvolvimento do tumor e também o tamanho do tumor, inclusive peso e volume. Um estudo com ratos, inclusive o tumor estava já estava palpável e ele realmente diminuiu muito. Tem efeito antimutagênico, né, ele diminui a frequência de mutação significativamente. E tem efeito antimetástico, né, ele diminui a migração celular, diminui a invasão celular e aumenta a E-caderina. A E-caderina, ela é uma glicoproteína que é importante porque ela promove a junção entre as células. Então, eles viram que pessoas que estão com tumor, né, ela perde um pouco essa junção e facilita com que haja essa metástase, né. Então, aumentando o número, a quantidade de E-caderina, acaba aqui atrapalhando a metástase. E também tem efeitos sinérgicos, né, efeitos sinérgicos quando são por exemplo, duas drogas são administradas, uma reforça a ação da outra, isso vai aumentar a potência e vai diminuir os efeitos. O mel também tem associação com a memória, então foi documentado, né, que ele tem uma atividade significativa contra a hipoperfusão cerebral crônica, que é um dos fatores que contribui para a doença de Alzheimer. Ele também tem benefícios na memória e na aprendizagem, e também pode prevenir algumas demências e outras doenças cognitivas. E também a proliferação, houve um aumento de proliferação de neurônios na região do hipocampo. Agora, falando um pouco sobre a própolis, né? A própolis tem a própolis verde, a própolis vermelha, a amarela e a marrom. Nessa apresentação, eu foquei na verde por conta do tempo, não dá para poder abordar sobre todas, mas a vermelha está sendo bastante estudada já como ação anti-câncer. Então, a própolis é uma resina que ela é produzida a partir das resinas mesmo das plantas e é utilizada como se fosse um cimento da colmeia. Então, as abelhas usam para tampar buracos, para fechar rachaduras, né? E ela acaba aqui ajudando no controle da temperatura. Ela também é usada contra predadores, né? E tem uma ação antisséptica. E ela é um medicamento utilizado desde 300 a.C. Então, falando um pouco sobre a composição nutricional da própolis, ela tem 300 componentes, dentre deles destaca-se a frutose, a glicose, a B1, B2, B6, vitamina C e vitamina E, o cromo, o manganês, o magnésio, potássio, zinco, cobalto, cobre, ferro e cálcio. Tem flavonoides também, que tem ação antioxidante, e tem 28 aminoácidos, sendo 9 essenciais. Atividade biológica, né? Então, ela tem atividade antifúngica, ela consegue inibir os fungos aflatoxígenos, que são aqueles fungos que produzem alguma toxina que fazem mal para a saúde humana. Dentre deles, né, tem o Aspergillus flavus, que é um aflatoxine, né? Que ele também tem outros fungos, como a cândida, né? E são 15 fungos que a própolis tem ação. Também tem efeito antimicrobiano. Esse efeito antimicrobiano foi associado com o ácido cafeico, tá? Ele atua interrompendo a divisão da célula bacteriana, destrui, né, a parede celular e destrui também o citoplasma bacteriano. E foi documentado que tem ação sobre 19 bactérias. Destaco aqui as principais, né, Escherichia coli, essa aqui, Helicobacter
Pyroli é a bactéria que está associada com alguns casos de gastrite. Outra propriedade biológica é a ação antiviral, então ele inibe a entrada do vírus nas células e também destrói o RNA dos vírus. Ele foi documentado que ele tem efeito sobre a herpes genital, o vírus da influenza A1, né, a gripe aviária e o vírus da febre do Vale do Rift. Também tem ação antiprotozoária contra a protozoária da giardíase, da leishmaniose, da toxoplasmose e da doença de Chagas. Outras propriedades farmacológicas que tem ação antisséptico, anestésico, anti-inflamatória, antihipertensivo, hepatoprotetora, antiproliferativa, antimutagênico e antitumoral. Dentro da atividade anti-inflamatória, é devido à presença de flavonoides, e ele foi documentado que ele inibe as inflamações de artrite. O metabolismo lipídico, né, também tem ação sobre o metabolismo lipídico, aumentando o HDL, né, contribuindo para a redução do risco de doenças cardiovasculares. Também é agente hepatoprotetor, né, foi demonstrado que ele tem um papel protetor contra o estresse oxidativo hepatorrenal, e também tem efeito hepatoprotetor em relação aos danos do fígado em ratos causados pelo paracetamol e pelo álcool. Ele também tem ação anticâncer, né, contra a próstata, o câncer de mama, pulmão, oral, estômago, pele, colo retal, esôfago. E os flavonoides também demonstrou também ter efeito anticâncer. Ele também tem ação antitumoral, né? Foi demonstrado que o ácido cafeico, ele tem esse efeito antitumoral, ele tem essa capacidade destrutiva contra as células tumorais, ele atua na parada do ciclo celular, efeito antimetastático, causa apoptose, ou seja, a morte de células tumorais, e tem a capacidade de interromper a síntese de DNA em células tumorais. E aí eu entro na geleia real. A geleia real é produzida pelas abelhas operárias mais novas, né, aqui a gente pode ver, né, que a geleia real, e aqui a gente pode ver a larva, né, que eles colocam, as abelhas colocam a larva aqui, né, para elas, nos primeiros dias, elas se alimentam dessa geleia real, e se for a abelha rainha, elas vão alimentar a vida inteira. E aí eles viram que as abelhas rainhas, elas duravam muito mais tempo comparado com as abelhas operárias, então eles começaram a estudar, né, a geleia real, e aí a gente vai ver que a geleia real tem efeito anti-envelhecimento. E aí ela possui essa cor branco leitosa e um sabor ácido forte. Então, falando um pouco da composição nutricional, ela tem a quantidade de proteínas de 9 a 18%, de açúcares de 7 a 18%, de lipídios de 3 a 8%, contém vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina E, tem cálcio, manganês, magnésio, potássio, zinco, sódio, cobre e ferro. Também tem 8 aminoácidos essenciais e tem os flavonoides. Ela tem ação antimicrobiana, imunomodulador, anti-inflamatória, antihipertensivo, tem ação na fertilidade, protetor hepatorrenal, antioxidante, fator antialérgico, antidiabético e anticâncer. A atividade de anti-envelhecimento, ela atua como potencial de retardar o envelhecimento, promover a longevidade e diminuir os distúrbios relacionados à idade. Também atua no metabolismo lipídico, aumentando o HDL, diminuindo LDL, VLDL, colesterol total. Tem atividade anti-inflamatória, ela foi documentado que ela melhora, né, a qualidade de vida das pessoas que têm doenças autoimunes, como artrite reumatoide e doenças inflamatórias intestinais. E também tem ação anticâncer, contra o câncer de mama, de próstata, de fígado, de pulmão e de neuroblastoma humano. Ela também atua no controle glicêmico, né, viu-se que a glicemia média em jejum diminuiu, tem efeito sobre a amplificação da translocação de GLUT4, né, o GLUT4, ele é um transportador de glicose, então, só para, tem gente que não é da área, né, mas assim, esse transportador, ele vai ajudar, né, no processo da glicose entrar dentro da célula, então, aumentando aumentando, né, a quantidade dele, vai melhorar nesse controle glicêmico. Além disso, ele tem efeito sobre a memória, aumenta o número de neurônios, diminui o grau de dano e morte do tecido cerebral, diminui a neurodegeneração e diminui o nível de estresse oxidativo. Também foi associado com uma maior regeneração das células granulares do hipocampo, que estão associadas com a cognição, e é eficaz contra o tratamento de doença de Alzheimer. Tem efeitos benéficos nas funções cognitivas e exibe uma ação neuroprotetora.
Foi demonstrado um estudo em humanos que uma ingestão de 3 gramas por dia de geleia real durante 6 meses melhorou muito a saúde mental. Bom, é isso que eu tenho que apresentar, essas foram as referências utilizadas durante a apresentação, e eu gostaria de deixar essa mensagem, né, porque a maior parte do mel, do mel e desses produtos apícolas que são produzidos pelas abelhas, né, tem outros insetos que produzem, mas é mais das abelhas. E, infelizmente, tem mais de 7 espécies das abelhas que entram na lista de extinção. Além disso, as abelhas são responsáveis por 70%, né, da polinização dos alimentos, né, então a gente sabe da importância desse inseto, né, para a sociedade, e eu queria deixar essa frase do Albert Einstein, que diz que quando as abelhas desaparecerem da face da Terra, o homem só terá mais 4 anos de vida. É isso, muito obrigada, pessoal.